Bem-vindos ao Contos de Clio. E essa é uma continuação da nossa última aula de história. Na nossa última aula nós estávamos falando sobre os hebreus. Nós vimos toda a história desde a criação do mundo até Abraão, o primeiro patriarca, seu filho Isaac e o seu neto Jacó. E nós vimos que Jacó tinha aprontado algumas por cima de seu irmão, e para a mãe poder ajudá-lo, ela convenceu o pai a mandá-lo para sua terra para casar. Então ele voltou para Ur da Caldeia, atrás de encontrar alguém dos seus parentes para casar. O que será que aconteceu? Vamos lá? Chegando lá, ele pediu então a Deus que o ajudasse para que ele encontrasse logo alguém da sua parentela. E ele acabou encontrando e se apaixonando perdidamente à primeira vista por sua prima Raquel. Raquel então, quando ficou sabendo quem ele era, levou logo ele para casa e apresentou a Labão, tio de Jacó. Labão lembrou então a Jacó que era costume, por causa da primogenitura, casar a filha mais velha primeiro, e Raquel era a filha mais nova, Lia era mais velha. Labão tentou insistir, convencer Jacó, mas ele não aceitou. Dada a situação, Labão disse: bem, então você trabalha 7 anos para mim e em troca eu te entrego a Raquel como sua esposa. Mas no dia do casamento, Labão aprontou para ele. 7 anos depois, no dia de casar, ele embebedou Jacó e na hora do vamos ver, ele troca a Raquel pela Lia. Quando Jacó acorda, descobre que foi enganado e agora ele tem que casar com a Lia e não com a Raquel. Quando ele se tocou do que tinha acontecido, ele reclamou com Labão: pô cara, você me prometeu uma coisa e fez outra. Eu amo a Raquel e agora estou casado com a irmã dela. Labão então faz a seguinte proposta: não tem problema nenhum, tu me serve por mais 7 anos e eu também te entrego a Raquel. Tu fica com as 2 irmãs. Não tendo outra escolha, já que amava a Raquel, Jacó concordou. Ele trabalhou mais 7 anos para Labão. E nesse tempo, ele também adquiriu o direito de casar com a Raquel. Passou os 14 anos, então, desde o início do seu trabalho, ele disse: beleza, agora eu tenho as 2 e vou embora. Aí Labão lembrou a ele: mas tu vai embora com uma mão na frente e outra atrás? Você tem elas, tem as escravas, as empregadas delas, além dos seus empregados. Olha quanta gente você tem para sustentar. Como você vai fazer para voltar para sua terra assim? Então ele concorda em trabalhar mais 7 anos, só que dessa vez ele não vai trabalhar de graça. Ele vai estar trabalhando para ele e vai, claro, dividir metade do que ele conseguir, ou uma parte será dele e uma parte será de Labão. Eles fazem vários tratos durante esses 7 anos, mudam várias vezes o trato, porque uma hora é que todo o gado, no caso todos os carneiros e cordeiros que sejam totalmente brancos e totalmente pretos serão de Jacó, e aqueles que foram malhados, pintados, listrados, ou seja, que não forem totalmente pretos ou brancos, serão de Labão. Então Jacó começa a ter mais do que Labão. Labão então muda: não, eu quero os que são brancos e pretos. Aí começa a nascer mais que não são totalmente brancos e totalmente pretos, e fica para Jacó. Jacó sempre se dá bem e Labão sempre está reclamando. 21 anos depois dele ter ido para lá, ele pode voltar para casa. Ele conseguiu reunir uma grande quantidade de rebanhos, se tornou rico e poderoso e já pagou tudo que ele devia a Labão. Labão tenta mais uma vez tentar convencer Jacó a ficar e ele diz: não me segura aqui, cara, agora eu vou embora. Eu já cumpri tudo que eu tinha prometido, você tentou me enganar várias vezes, me enganou algumas, eu não reclamei. Labão não tem outra escolha a não ser deixar Jacó voltar mais uma vez para a terra prometida. Como nós estamos vendo, e como eu já falei outras vezes e falarei outras vezes ainda, essa é a história de um povo em busca da sua terra, a terra que teria sido prometida por seu Deus a ele. Mais uma vez nós vemos a peregrinação de volta, e nessa peregrinação Jacó encontra o seu grande medo. Ele encontra seu irmão no meio do caminho.
ele manda um monte de presentes para Esaú, morrendo de medo que ele vá condená-lo. Mas Esaú, depois de tanto tempo sem ver o irmão, manda um recado bem claro: a raiva já passou, deixa tudo para lá, a saudade é maior, eu quero poder me encontrar com você. Eles voltam para a terra prometida, mas logo começa a discussão entre os empregados deles. Então eles dividem um pedaço para cada um, e cada um fica vivendo no seu pedaço de terra, sem muito contatos, mas como povos vizinhos. O povo de Esaú, que é mais pastor, vai para as montanhas. O povo de Jacó, que é mais agricultor, fica na terra mais fértil. E ele envelhece, chega a vez da história dos filhos dele. Sim, lembra que eu falei que ele casou com Raquel e com Lia. E no início, nenhuma das duas conseguia dar filhos para Jacó. Então ele era mais apaixonado pela Raquel, desprezava a Lia. Lia teria pedido muito a Deus e Deus teria dado a ela uma ideia. Ela entrega a sua escrava e a sua escrava começa a ter filhos com Jacó. Ele teve mais ou menos 3 filhos com a escrava de Lia. Então Raquel começa a ser desprezada. Por quê? Porque Lia, através da escrava, deu filhos a Jacó. Raquel então copia a ideia da irmã e entrega a sua escrava também para ter filhos com Jacó. E ela tem mais 3 filhos com Jacó. Ele volta, claro, a valorizar Raquel porque ele ama mais Raquel. Então Lia teria rezado e pedido muito a Deus que tornasse ela fértil. E Deus teria tornado fértil e ela então teria tido 4 filhos com Jacó. Jacó então volta a desprezar a Raquel, que implora, e Deus também a torna fértil e ela tem mais 2 filhos com ele, seus últimos 2 filhos, José e Benjamim. E então ele forma 12 filhos. Durante esse tempo, há um episódio na Bíblia onde Jacó teria lutado contra um homem estranho numa noite, uma viagem que ele fez. E este homem, que seria um homem de Deus, talvez um anjo ou talvez um homem santo, digamos assim, enfrenta ele, mas por mais que Jacó apanhe, ele não larga do tendão. E por isso ele é mudado o nome dele para Israel, que vai ser o nome agora de todo esse povo de Deus. E os seus 12 filhos vão dar o nome às 12 tribos de Israel. Então, a história de Jacó passou. Agora vem a dos filhos dele, que serão os fundadores das 12 tribos de Israel. Como é que vai ser essa fundação? Como é que vai ser a relação entre esses irmãos? Isso nós vamos ver na nossa próxima aula de história. Valeu? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para acompanhar aí os nossos próximos vídeos, dê o seu like e deixe os seus comentários, inclusive dando suas sugestões e falando o que você achou do nosso vídeo. Até a nossa próxima aula.